Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui com o professor Gutierrez, com mais uma aula do sexto ano, no nível do ensino fundamental 2. E o tema de hoje é o tema sobre as frações, as temidas frações. Se você é novo por aqui, já deixa aí sua curtida e se inscreva no nosso canal para você ver mais aulas e tutoriais também de informática. Então, fica por dentro aí que a gente tem várias aulas e dicas para você. Se você chegou até aqui, provavelmente está chegando perto da sua prova, você está procurando aí alguma videoaula que ajude, te explique sobre um tema que você ainda desconhece um pouco. Então, pega aí seu caderno, seu lápis, sua caneta e vamos lá, que hoje o assunto é bem interessante. Vai estar aparecendo aqui no card outras aulas também, uma playlist só do nível do sexto ano, mas você pode procurar as outras também. E também um card sobre a continuação dessa aula, que é uma revisão geral sobre frações e porcentagem, como é que a gente pode utilizar o assunto de hoje para calcular porcentagens de diversos tipos. Então, vamos lá. Para a aula não ficar muito grande, eu separei aqui as ideias de fração em 5 partes. Uma delas, como eu falei, está no card, vai ser separada apenas com a relação de frações e porcentagem, e as outras estão por aqui. Eu deixei uma de fora, que é a de razão e proporção, que ela é mais dedicada ao nível do sétimo ano, então eu preferi deixar um vídeo separado só para isso. Mas vamos nos ater aqui às principais ideias de fração, que são bastante utilizadas e muita gente tem dúvida no que elas servem na sua vida. A primeira delas eu chamo de ideia de fração. Alguns conhecem também como relação parte-todo, que é aquela em que a gente tem um total, uma certa quantidade, um certo número de objetos, pessoas ou coisas, em que queremos saber uma parte delas, ou então a junção de partes, ou então o que falta para completar aquela parte. Vamos entender melhor. Como exemplo aqui, eu trouxe aqui um total, certo? Fictício de 20 canecas. Digamos que uma certa pessoa tem 20 canecas. Dessas 20 canecas, vamos supor aqui que um quarto delas seja na cor preta. A pergunta é: quantas canecas pretas existem então nessa coleção, nessa seleção, nesse total? Para a gente descobrir, é bem simples. Se você entende um pouco sobre multiplicação de fração, você faz 1 quarto vezes 20. Multiplica o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Depois divide o numerador com o denominador. Mas se você falou, meu Deus, isso aí é muito estranho, você pode fazer nessa seguinte ordem. Você pega o seu total, 20 canecas, divide pelo denominador, já que o número de baixo, né, o denominador, você pode associar aí as palavras, se diz respeito à quantidade de partes que o todo foi dividido. Então, eu vou pegar o meu total, divido pelo de baixo, e o resultado eu multiplico pelo de cima. Fazendo aí a conta, 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 1, 5. Então, 5 canecas são na cor preta. Ok? Agora, se ainda dessa mesma coleção de canecas, eu disser que uma fração como 2 quintos, 2 quintos dessa caneca sejam na cor azul. Quantas canecas então nós vamos ter nessa cor? Fazemos o mesmo procedimento. 2 quintos de 20 canecas serão 20 dividido por 5, e ao resultado a gente vai multiplicar por 2. 20 dividido por 5 são 4. 4 vezes 2, nós teremos então 8 canecas. Se ainda desta coleção, olha quanta informação a gente pode tirar de um mesmo exemplo, né? Se ainda desta mesma coleção, o restante das canecas que sobraram sejam na cor vermelha. Quantas serão vermelhas então?
você pode resolver de duas formas. Caso você já tenha resolvido as outras frações, basta a gente somar as canecas e o que restar serão de canecas vermelhas. Então, se eu somar a primeira forma, vou colocar aqui como número 1. A primeira forma é somando o que nós já temos, 5 mais 8, vai dar igual a 13, e subtraindo esse resultado do total de canecas, né? 20 menos 13. Então, 7 canecas serão na cor vermelha. Isso em forma de fração será exatamente 7 sobre 20, já que 7 das 20 canecas são vermelhas. Mas se caso você não soubesse o valor das outras frações, como é que a gente pode descobrir? A segunda forma, vou colocar aqui, seria unindo as outras frações que nós já temos. Mas para isso a gente tem que estudar um pouquinho sobre comparação de fração. E eu vou deixar isso um pouquinho mais à frente. Então fica ligadinho que mais na frente a gente vai falar sobre a comparação entre frações com denominadores diferentes, que é o caso daqui, 1/4 e 2/5, certo? Vamos a um outro exemplo. Se digamos você tem um livro que pretende ler e esse livro tem um total de 120 páginas. Digamos que você encontrou aí uma questão que fala sobre isso, e esse 120 pode ser de qualquer coisa, mas eu estou utilizando aqui de livros. Digamos que 1/3 já foi lido. E o restante ainda não foi lido. A pergunta que fazemos é: qual a quantidade, então, que foi lida e qual a quantidade que não foi lida? Certo? Além disso, no resto que não foi lido, eu também vou querer saber qual a fração que representa essa parte não lida. Certo? Então, eu quero saber qual será a fração também. Então, vamos resolver. 1/3 de 120 páginas. Então, a gente faz como? Pega o total, divide pelo denominador e multiplica esse resultado pelo numerador. Lógico, em alguns casos você pode multiplicar primeiro e depois dividir. Nada vai te impedir, tá certo? Então, o resultado a gente vai multiplicar por 1. 120 dividido por 3, olha a dica. Você pode fazer números que terminam em 0. Você pode fazer a parte numérica, sem contar o 0, na divisão. E depois acrescentar o 0 ao resultado. Isso se, lógico, a divisão for exata. Senão você faz no cantinho a divisão rapidinho que você consegue. 12 dividido por 3 vai dar 4. Com esse 0, então, nós vamos ter aqui como resultado 40 vezes 1, 40 páginas. Então, 40 páginas já foram lidas. Então, quanto não foi lido? Basta eu pegar, então, o total e subtrair daquilo que eu acabei de encontrar. 120 menos 40, 80 páginas. A quantidade, então, isso em forma de fração, nós vamos ter aqui 80 sobre 120. Deixa eu apagar essa interrogação. Isso em forma de fração fica 80 sobre 120. Ah, mas Gutierrez, professor, por que essa fração aqui é tão diferente desse 1/3 que já foi lido? Isso porque nós temos uma fração equivalente aqui com números maiores, né? Os números reais, 80 de 120. Da mesma forma que se eu pegasse aqui as 40 páginas, a gente teria 40 sobre 120. Observe que elas são frações que equivalem à mesma quantidade. 1/3 e 40 sobre 120. E 80 sobre 120 também equivale a uma outra fração um pouco menor. E é justamente a próxima parte das frações que a gente vai estudar, sobre a simplificação de frações e as frações equivalentes, tá bem? Mas a gente vai fazer isso um pouquinho mais à frente, tá bom? Basta eu simplificar essa fração que a gente vai chegar no resultado desejado. Já voltamos também. Então, segunda parte sobre as frações são as frações próprias e as frações impróprias. As frações próprias são aquelas em que o numerador é menor, ou seja, a gente nunca consegue completar 1/3 daquele valor.
3 quintos, 1 oitavo e 2 sextos são sempre uma parte do todo. E qual seria o todo dessas frações? Para a gente chegar aqui na fração inteira, basta que o numerador e o denominador sejam iguais. Então, por exemplo, no caso de 3 quintos, para a gente completar todo o total, a gente teria que ter 5 sobre 5. Na próxima, a gente teria que ter 8 sobre 8. E na última aqui, 6 sobre 6. Imagine a famosa barra de chocolate, onde você divide ela em 5 partes e 3 delas foram selecionadas para comer, entregar para alguém, depende do contexto. Para que toda a barra de chocolate seja entregue ou selecionada, nós precisamos selecionar as 5 partes das 5. Ou no caso aqui de 1 oitavo, digamos que uma forma de bolo é possível cortar em 8 fatias o bolo iguais. E uma delas foi selecionada. Para que eu possa completar todo o bolo, eu tenho que tirar os 8 pedaços, 8 fatias. Mesma coisa aqui os 2 sextos. Para completar o todo, nós vamos ter que ter aqui 6 sobre 6. Essas frações aqui a gente chama de frações inteiras, porque elas, além de equivalentes, formam uma unidade inteira. Já as frações que são chamadas de impróprias são aquelas em que o numerador é maior. Então, toda vez que você vê uma fração que parece esquisita, assim, ó, com um numerador maior, 3 sobre 1, 7 sobre 3, 12 sobre 6, são frações impróprias. E elas representam aquilo que a gente tem a mais que um inteiro. É como se você tivesse completado mais de um inteiro daquele objeto, daquela coisa. Um exemplo que eu utilizo muito com meus alunos é o da seguinte forma, das jarras de suco. 3 inteiros seriam 3 jarras de suco cheias, inteiras. 7 terços, para eu ter 7 terços de jarra de suco em uma jarra, nós vamos precisar aqui de 2 jarras de suco, né? Para poder fazer, ó, já que são divididas em 3 partes, 3 unidades, 3 porções. Então eu vou ter que ter 2 jarras de suco de 3 sobre 3 e ainda vai sobrar um terço ainda em outra jarra de suco. Mesma coisa aqui, 12 sobre 6. 12 sobre 6, então vou precisar de 2 jarras de suco inteira, já que cada jarra de suco inteira, nesse caso, tem que ser 6 sobre 6. Vamos entender isso melhor. Para a gente entender, a gente utiliza as ideias de frações mistas, que são aquelas que representam essa fração imprópria, indicando quantos inteiros foram utilizados, né? A ideia das jarras de suco. Então, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, 1 inteiro e 2 terços, quer dizer que eu tenho uma jarra inteira e outra jarra que só foi completada até 2 terços. A fração imprópria que ela representa é a seguinte. Para formar um inteiro com essa fração aqui, o denominador sempre continua, lembre-se bem disso. Então, o denominador aqui é o 3. Então, para formar um inteiro com esse tipo de fração, a gente precisa de 3 sobre 3. Já que ele só pediu um inteiro, então eu só vou deixar só um desse camarada aqui. Para concluir, então, aqui 2 terços, eu vou colocar ele aqui do lado, em forma de fração, somando com aquilo que eu já tenho. Para adicionar frações, a gente tem que permanecer ainda com o mesmo denominador. 3 e 3, continua o denominador, e a gente só soma os numeradores. 3 mais 2 é igual a 5. Então, 5 terços é a minha fração imprópria que representa 1 inteiro e 2 terços, tá certo? Para a gente conseguir 5 terços de algo, a gente precisa de algo inteiro e ainda mais outro recipiente com 2 terços. Isso em exemplos práticos, a gente pode, além de falar do suco e da jarra, né, que eu sempre utilizo, você pode falar também como se fosse a forma de bolo. Eu quero 5 terços de massa. Isso quer dizer o quê? Eu vou precisar de uma forma inteira e uma outra forma que caiba 2 terços, ou seja, eu dividi essa segunda forma em 3 pedacinhos e 2 delas serem preenchidos. Outro exemplo, 2 inteiros e 1 décimo. Para que a gente possa transformar isso numa fração imprópria, eu vou formar 2 inteiros com esse denominador 10 e adicionar essa fraçãozinha aqui no final. Como é que a gente forma então? Tem aqui um denominador 10 e ele pede 2 inteiros. Cada inteiro com esse denominador tem que ser igual, né? Então, 10 sobre 10 mais 10 sobre 10, 2 inteiros. Mais essa fração aqui que está sobrando.
Somando tudo aqui, a gente repete o denominador, lembre-se, o denominador sempre continua. E somando aqui os numeradores, a gente vai ter 21. Então, 21 sobre 10 seria a nossa fração imprópria, que representa essa fração mista. Ah, professor, e quando acontece o contrário? Beleza, eu entendi aí como é que a gente transforma uma fração mista em uma fração imprópria. Como é que eu faço, então, para transformar ao contrário? Se eu tiver uma fração imprópria, como essas duas aqui, e quero transformar numa mista, calma, é bem simples. Você faz a divisão do numerador pelo denominador, e você vai se lembrar do seguinte, a resposta que você encontrar será a quantidade de inteiros possível. Então, 7 dividido por 3 é 2. Então, nós vamos ter aqui 2 inteiros. E lembre-se que sempre vai sobrar alguma coisa. Apenas algumas frações, que são chamadas de frações aparentes, que são aquelas em que a divisão é exata, como, por exemplo, 6 sobre 3. A divisão deles é exata e dá 2 inteiros e nenhuma fração sobrando. Então, essa sobra aqui vai indicar exatamente a fração própria que fica aqui do lado, essa pequenininha daqui. Que nesse caso o numerador será o 1, que é o nosso resto. E lembre-se, o denominador continua, ou seja, o denominador 3 continua aqui embaixo. Nosso dividendo, quando é dividido pelo seu divisor, o resultado serão os inteiros, o resto será o numerador e o denominador permanece. Fazer a mesma coisa aqui, ó. 15 dividido por 6 vai dar 2. 2 vezes 6 é 12 e sobra 3. A quantidade de inteiros será o meu resultado, 2 inteiros, e o meu resto será o numerador da fração própria daqui. 2 inteiros e 3 sobre 6, já que o denominador sempre continua. Tudo bem? Vamos para a próxima ideia de fração. Simplificações de fração. A ideia de simplificar uma fração é achar uma fração equivalente, né, que represente o mesmo valor, reduzindo, né, dividindo ela até torná-la irredutível, até a gente não conseguir mais reduzir aquela fração. É o caso lá de cima, quando a gente estava falando aqui sobre as canecas. 80 sobre 20 a gente pode dividi-la até não poder mais. E essa divisão tem que ser o quê? Além de exata, nós temos que dividir por números que dividam, sejam divisores, tanto do numerador quanto do denominador. Pera, professor, não entendi nada, tá muito rápido, não consegui entender. Fique tranquilo, a gente começa com os números mais básicos. Então, que números? Números naturais a partir do 1. Eu posso utilizar o 1, professor? Poder você pode, só que você não vai sair do lugar. Se eu dividir aqui as frações por 1, vai continuar sendo 80 sobre 120. Então vamos tentar o 2. Será que a gente consegue dividir essa fração por 2? Dividindo então nossa fração 80 sobre 120 por 2, já que os dois números são pares, então a gente vai ter aqui 40 sobre 60. Okay? Podemos continuar dividindo por 2, já que ambos ainda são pares. Então 40 dividido por 2 dá 20. E a metade de 60 é 30. Dividindo novamente, a gente vai ter aqui por 2, né? Nós vamos ter aqui 10 sobre 15. Opa! Temos então aqui um número par e um número ímpar. Então, lembre-se, para simplificar uma fração, a divisão tem que ser exata. Ou seja, os números precisam ser divisíveis pelo que eu escolhi e tem que ser os dois ao mesmo tempo. Então, eu não posso dividir por 2 aqui, já que o 15 não pode ser dividido exatamente nos números naturais. Então, eu vou dividir aqui por 3. Não, nem o 10 nem o 15 podem ser divididos por 3. Por 4 também não, porque o 15 não pode ser dividido, nem o 10 nem o 15 pode ser dividido por 4. Então, vamos tentar por 5. Já que terminam em 0 ou 5, podem ser divididos por 5. 10 dividido por 5 vai dar 2. E 15 dividido por 5, 3. Então, 2 terços é a representatividade de quanto não foi lido por essa pessoa nessa situação. 80 páginas representam 2 terços. Observe o seguinte, já que um terço foi lido, para completar uma fração inteira disso daqui, lembra? A fração inteira seria 3 terços. Já que um terço já foi lido, então, logicamente, 2 terços não foi lido.
Então, se eu não soubesse de nenhuma dessas informações de quantidade de páginas aqui, mesmo sem calcular, poderíamos saber qual a fração representa o que não foi lido, já que é o complementar daquilo que foi lido. Então, se um terço foi lido, 2/3 ainda não foram lidos, certo? Bom, essa simplificação também pode ser encurtada. Você pode ter achado aí um pouco comprida. Meu Deus, como demora para chegar no resultado final. Mas existem formas rápidas de a gente conseguir chegar. Basta você treinar bastante as divisibilidades pelos números primos, né? Por 2, o 3, por 5, por 7, por 11. E você vai poder dividir a sua fração, numerador e denominador, com mais rapidez até chegar na forma irredutível. Então, 72 sobre 120, 78 sobre 120, vamos fazer devagarzinho essa, tá? Dividindo ele por 2, já que ambos são pares, nós vamos ter aqui como resposta 120 dividido por 2 é 60, e 78 dividido por 2 vai ser 35 com mais 4, né? 39 sobre 60. E agora? Temos um número ímpar e um número par. Vamos tentar se é divisível por 3. O critério de divisibilidade por 3 é 3 mais 9. É somar os algarismos e ver se é divisível por 3. 3 mais 9 é 12. Se 12 é divisível por 3, 39 também o é. 60, 6 mais 0 é 6. 6 pode ser dividido por 3. Então 60 também pode. 39 dividido por 3, tabuar até o 10, né? Nós vamos ter aqui 13. 60 dividido por 3, vamos ter aqui 20. Como o 13 é um número primo, ele só pode ser dividido por 13 e por ele mesmo. A gente não pode dividir 20 por 13, então não tem como reduzir mais essa fração. Você pode testar outros números que não conseguem ser dividida de forma exata. Fazendo assim, nós chegamos então na nossa forma irredutível, onde não podemos mais reduzir essa fração. No caso de 28 sobre 70, vamos fazer aqui de uma forma mais rápida. Nós poderíamos sim dividi-la por 2. E teríamos como resultado 14 sobre 35, onde agora nós deveríamos dividir por 7. Por quê? Já que não dá para dividir por 2, um é par e outro é ímpar. Por 3 também não é possível, já que 4 mais 1 aqui é 5. E 5 não pode ser dividido por 3. Por 5, o critério é terminar em 0 ou 5, então não dá. Por 7, então, é possível. 14 dividido por 7 vai dar 2. E 35 dividido por 7 é 5. 2/5, então, é a nossa fração irredutível de 28 sobre 70. Então, nós encontramos frações que são equivalentes, ou seja, representam o mesmo valor real e possuem uma forma um pouco mais reduzida, chegando à sua forma irredutível, onde nós reduzimos até não poder mais. Quase chegando ao fim, nós temos aqui comparação entre frações. Quando nós temos frações para serem comparadas, para saber qual fração é maior e qual fração é menor. Esqueci aqui, acabei apagando sem querer. É 3/5 e aqui embaixo é 2/7. Quando nós temos denominadores iguais, nós só precisamos observar o numerador, já que o todo foi dividido na mesma quantidade de partes. Então, se eu tenho 2/5 e 3/5, ambos os inteiros foram divididos em 5 partes. Então, se eu tenho 2/5 de um lado e 3/5 do outro, logicamente, o 3/5 é maior. Já aqui embaixo, 4/7 e 2/7, se eu tenho aqui denominadores iguais, então o todo foi dividido nas mesmas quantidades. Basta então que eu observe o numerador, mostrando aqui que 4/7 é maior que 2/7. Se você ainda se confunde entre esses símbolos de maior que e menor que, uma dica que eu te dou é: aponta isso aqui como uma setinha apontando para o menor, certo? Ou então deixa a parte aberta para o maior. Você pode entender dessa forma. Agora eis a grande questão. E quando os denominadores são
diferentes. Quando os denominadores são diferentes, tem uma técnica bem interessante que eu utilizo bastante, que é multiplicá-los pelo denominador do vizinho. Como assim, professor? Basta fazer o seguinte: 2/6 e 3/7 são as frações que eu quero comparar. Se eu quero comparar essa daqui com a outra, então eu vou multiplicá-la pelo denominador dessa outra. Então, multiplicando aqui por 7 e aqui também, nós vamos ter aqui uma nova fração equivalente. 2 vezes 7 são 14. E 6 vezes 7 são 42. Observe que ao multiplicar a próxima fração também pelo seu denominador vizinho, nós vamos ter frações com o mesmo denominador. 3 vezes 6 é 18 e 7 vezes 6 é 42 também. Agora fica mais fácil, já que os denominadores se tornaram iguais, basta julgar. O 18 sobre 42 é maior que 14 sobre 42. Então, consequentemente, 3/7 é maior que 2/6. Tudo bem? A última parte sobre frações da aula de hoje, essa aula foi um pouco rápida, um pouco corrida. Se você quiser revê-la várias vezes, fique à vontade ou vê-las por partes até você conseguir entender. A última parte, a parte número 5, é sobre frações e porcentagem. Eu vou colocar aqui um pouco do lado, só para te explicar rapidamente na teoria, visto que tem um vídeo aqui só sobre isso. Toda fração ela é uma divisão, e toda porcentagem ela é uma fração com denominador 100. Então, qualquer fração que a gente coloque, melhor, qualquer porcentagem que a gente coloque aqui, por exemplo, 12%, equivale a 12 sobre 100. A palavra porcentagem lembra justamente isso. Então, se eu quero calcular uma porcentagem de algo, basta eu calcular a fração 12 sobre 100 desse algo. Assim como a gente viu na primeira parte desse vídeo sobre a ideia de fração, relação parte tudo. Então, digamos que 12% de R$700 ou 700 unidades. Basta a gente fazer o mesmo cálculo. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. E a ordem fica ao seu critério. Você pode dividir primeiro, resultado ser multiplicado depois. 84. Da mesma forma, você poderia multiplicar primeiro. 700 vezes 12 daria 8.400. Quando você dividir isso por 100, você vai poder cortar esses zeros aqui e chegar na mesma resposta. Ok? Então, a parte de porcentagem, você vai ver com mais detalhes e mais exercícios na aula que eu deixei preparada aqui em sequência. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar suas dúvidas nos comentários, que eu respondo assim que puder. E reveja esse vídeo várias vezes, refaça os exercícios. E lembre-se, tenha um ótimo raciocínio, um bom exercício, galera. Valeu, até mais.